A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e atuo na formação de pessoas para o Ministério Infantil há mais de 20 anos. Nós estamos com um projeto chamado Descomplicando o Ministério Infantil, que são pequenas aulas para ajudar você, meu irmão, você, minha irmã, que está no Ministério Infantil, conhecer algumas coisas importantes para o Ministério com Criança. A aula de hoje nós vamos falar sobre a origem do livro sem palavra. Se você trabalha no Ministério Infantil ou está começando no Ministério Infantil, você vai ver falar de uma estratégia de evangelização chamada Livro Sem Palavras ou Cores da Salvação. Muitas pessoas usam essa estratégia, alcançam muitas crianças, mas não sabem de onde isso veio. Pastor, qual é a origem do livro sem palavra ou das cores da salvação? O livro sem palavra ele teve origem no início do século XIX por um grande evangelista lá da Inglaterra chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores, porque era um homem muito usado por Deus na área da evangelização e na pregação da palavra. Charles Spurgeon ele é um grande evangelista de crianças. Você vai ver muitas coisas escritas por ele na área da evangelização infantil. Spurgeon tinha a seguinte visão. Primeiro, as crianças podem compreender o plano da salvação. Segunda coisa que ele tinha em mente, que as crianças precisavam ser alcançadas para Cristo desde a sua infância. Então, Charles Spurgeon se dedicou a evangelizar crianças, a falar do amor de Deus para as crianças. E foi aí que, então, em 1866, Charles Spurgeon, para ilustrar um sermão infantil, ele cria o livro sem palavra. O que é o livro sem palavra? Usar as cores para falar da salvação de uma maneira lúdica às crianças. O primeiro livro sem palavra, criado por Charles Spurgeon, ele tinha apenas 3 cores: preto, vermelho e branco. Preto, falando do pecado; vermelho, falando sobre a morte salvadora de Cristo, o seu sangue derramado na cruz; e o branco sobre o perdão dos pecados. Então ele usava essas 3 cores para falar da salvação das crianças. Com o passar do tempo, o livro sem palavras, ou o livro das cores, passou a ter várias cores. Hoje o mais usado é com 5 cores: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Pastor, para que servem essas cores da salvação? Cada uma das cores da salvação você vai falar sobre uma temática específica. Então a primeira cor que você vai ter é a cor amarela. O amarelo você vai falar para as crianças a respeito do céu, o local aonde Deus habita, falar para as crianças que Deus ama todas as coisas que criou, principalmente a nós, que somos criação especial dele. Então a cor amarela no plano da salvação, no livro sem palavra, ele representa o céu, aonde Deus habita. Então você vai falar para as crianças sobre a salvação e sobre Deus através da cor amarela. Depois você vai ter no livro sem palavra a próxima cor, que é a cor preta. A cor preta você vai ensinar para as crianças a respeito do pecado. Então você vai falar para as crianças a respeito do pecado. O pecado original de Adão e Eva, falar para as crianças que não precisam cometer pecado nenhum para ser pecador, porque todos nascem pecador. Então você vai anunciar a mensagem da salvação, conscientizando as crianças do pecado através da cor preta. Depois, no livro sem palavras, você vai ter a cor vermelha. O vermelho você vai falar sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz, o quanto o sacrifício foi importante para a nossa salvação, que a nossa salvação foi preço de sangue. Então a cor vermelha lembra o sangue. Então você vai falar do sangue de Jesus, da morte de Jesus e do seu sacrifício, e anunciar para a criança que Deus a ama, que ela é uma pecadora, mas que Deus proporcionou um plano de salvação através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Depois você vai falar para a criança sobre a cor branca. A cor branca vai falar sobre o perdão dos pecados. Então você vai dizer para ela que, sendo um pecador,
Mas quando eu reconheço que Cristo morreu por mim na cruz, me arrependo dos meus pecados, tudo aquilo que eu fiz de errado, a Bíblia diz que é apagado. Então se torna branco como a neve, agora eu estou sem pecado. Então você vai dizer para as crianças, através das cores, que Deus as ama, dizer para elas que todos somos pecadores, que existe um plano de salvação para nós através da morte de Jesus Cristo, e quando eu reconheço os meus pecados, me arrependo dos meus pecados, Deus o perdoa e nós nos tornamos branco como a neve. E por fim, a cor mais usada depois é o verde. O verde fala das plantas e fala de vida. Então você vai dizer para as crianças que não basta apenas se reconhecer pecador, mas agora eu preciso crescer na fé. E como ela vai crescer na fé? Através da oração, da leitura da palavra e estar na casa de Deus. Então mostrar para ela que agora elas precisam crescer na fé. Se você nunca usou o livro Sem Palavra, é algo muito útil para a evangelização de crianças, falar do amor de Deus às crianças. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não sei como eu vou usar. Como é que eu uso o livro Sem Palavra? Uma dica que eu dou, que eu uso muito, chamado Cores que Falam. Então você vai começar a sua ministração com o livro Sem Palavra fazendo uma pergunta para as crianças. Crianças, as cores falam? E aí elas vão pensar um pouquinho. E aí uma ilustração que eu uso é o semáforo. Você pode fazer um visual de um semáforo e dizer para ela, se eu estou caminhando e o semáforo está vermelho, o que quer dizer? Pare. Se eu estou caminhando e o sinal está amarelo, o que quer dizer? Elas vão dizer, atenção. E se eu estou caminhando e o sinal está verde, quer dizer, siga em frente. E aí você vai começar a sua ministração. Vocês viram como é importante, como as cores falam? Eu vou apresentar para você agora as cores da salvação e elas vão contar uma linda história para você e te levar ao conhecimento de Deus. Essa é apenas uma das maneiras que você pode usar as cores da salvação. Gostou? Deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui, se inscreva no nosso canal. Esse canal que você está assistindo tem mais de 300 vídeos falando sobre ministério infantil. Quer aprender? Acesse os vídeos, aprenda, é totalmente gratuito, está disponível para você. E lembrando uma coisa importante, tem vontade de aprender a pregar para criança? Tem dificuldade na pregação infantil? O Centro de Treinamento Barak tem um curso de especialização na pregação para crianças. Você vai aprender como fazer um sermão infantil, você vai aprender os tipos diferentes de sermão para criança que existe, você vai aprender um pouquinho sobre como se expressar melhor, como falar melhor com as crianças, vai aprender como contornar algumas situações difíceis que apresentam-se na pregação e o mais importante, você vai aprender tudo de como levar o amor de Deus às crianças. Quer aprender mais? Quer aprender a falar de Deus para as crianças? Pastor, eu tenho muita dificuldade de pregar para as crianças. Essa é a sua oportunidade. Entre em contato conosco. WhatsApp 19 98 235 2607 e diga assim, pastor, eu assisti o vídeo, quero aprender a pregar para as crianças. WhatsApp 19 98 235 2607, manda uma mensagem para nós dizendo, quero aprender a pregar para as crianças e nós vamos abençoar a tua vida com um curso que vai transformar muito a tua maneira de pregar para as crianças. Lembrando, gostou desse vídeo? Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. São vários vídeos do Descomplicando o Ministério Infantil que vão te ajudar bastante. Deus te abençoe, é muito bom ter você nessa aula. Fique na paz do Senhor. Amém.